O que é o abuso sexual infantil? É quando uma criança é tocada de forma indevida. Segundo dados da Unicef, de 2017 até 2020, 180 mil crianças e adolescentes entre 0 até 19 anos sofreram abuso sexual infantil. Uma média de 45 mil por ano. O abuso sexual é um crime que acontece prioritariamente na infância e no início da adolescência. A grande maioria das vítimas de abuso sexual é menina, quase 80%. Para elas, um número muito alto de casos envolvem vítimas entre 10 e 14 anos de idade, sendo 13 anos a idade mais frequente. Para os meninos, o crime se concentra na infância, entre 3 e 9 anos de idade. A maioria dos casos de abuso sexual infantil contra meninos e meninos ocorrem na residência da vítima, da criança. E para os casos em que há informações sobre a autoria dos crimes, 86% dos abusadores, dos autores do abuso eram conhecidos. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. Que assunto pesado e tenso, não é mesmo? Mas nós precisamos falar mais sobre a prevenção contra o abuso sexual infantil. Como vocês viram, frequentemente o abusador está entre os conhecidos da criança e muitas vezes na própria casa da criança. Então, mamãe, você precisa saber como prevenir o abuso com teu filho. Você precisa ter mais informações para poder ajudar o teu filho. Por isso que eu trouxe esse vídeo, mesmo pesado, nós precisamos falar sobre este assunto. Este vídeo vai ser dividido em duas partes, mas antes de entrarmos no conteúdo, eu preciso te falar o porquê que eu trouxe esse vídeo para o canal. Primeiro foi porque uma amiga mamãe pediu para eu trazer esse conteúdo para cá, porque está no período dela colocar a filha na escola e ela já está bem preocupada com este assunto. E aí ela pediu para eu trazer dicas aqui. Segunda questão, isso foi algo vivido na minha família e nunca chegou às vias de fato, mas aconteceu toques indevidos. E por isso eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês como uma forma de alerta e para nós falarmos mais sobre este assunto, não para nos escandalizarmos, nem para ficarmos apreensivas ao fato de trancarmos as crianças em casa, mas para prevenirmos e ensinar a elas e nós estarmos atentas a essas questões. Primeira dica, para uma mamãe cristã, a melhor arma que essa mamãe tem é a oração. Essa é a sua arma de maior valor, mamãe. Orar pela vida do teu filho. Orar para que o Senhor livre o teu filho do mal. O próprio Jesus nos ensinou isso quando ele estava ensinando como devemos orar, lá na oração do Pai Nosso. Lá na oração do Pai Nosso fala, e livre-nos do mal. Ali a gente aprendeu que diariamente a nossa oração, o Senhor deu ali uma noção de como nós devemos orar. Então, a principal arma, mamãe, é orar. E não leve a oração como algo banal na sua vida. Sempre traga o teu filho, a tua filha, em oração ao Senhor. Número 2, converse com a criança sobre o nome das partes íntimas. Ensine para o teu filho, nomeie para ele onde está localizada as partes que são íntimas dele. Fale para ele qual que é o nome daquela parte e que ele precisa aprender que aquela parte é algo pessoal, é parte íntima. Que quando alguma coisa acontecer e que quando alguém tocar ali, ele vai poder te falar o que foi que aconteceu e onde foi que tocaram no seu corpo. E ensine que nessas partes íntimas ninguém pode tocar e nem ver essas partes. Fale para ele quem é que pode ver essa parte, quem que pode tocar essa parte. Terceiro, explique sobre os limites do corpo, que vai muito com a dica 2. A criança precisa saber, como eu disse, que ninguém pode tocar naquela parte íntima. Ensine para a criança a não permitir que ninguém
toque naquela parte íntima dela. E também que nem ela deve tocar na parte íntima de outra criança ou de outra pessoa, conhecida dela ou desconhecida. Alerte a sua criança sobre as possíveis artimanhas que os abusadores usam, na qual eles tentam conquistar a criança para deixar ver ou para deixar tocar, dando um doce para ela ou falando que vai levar ela para ver um cachorrinho. Então coloque esses limites de que tanto ela não toque como ninguém toque, nem ela vê, nem outros vejam, e nem que deixem que leve ela, né? O limite do corpo, levar ela para algum lugar. 4. Ensine a criança a se cuidar. Ensine a criança a ter os cuidados de higiene pessoal com ela mesma. E também alguns cuidados pessoais com ela, como por exemplo, ensine a sua criança a tomar banho sozinha, ensine a sua criança a tirar a roupa, a colocar a sua roupa, ensine ela a se limpar quando ela for fazer um xixi, um cocô. Quanto mais autonomia, quanto mais independência para cuidar do próprio corpo essa criança tiver, menos ela vai precisar que outra pessoa faça isso por ela. Então, estimule com que ela faça. Começa lá desde pequenininho, a partir de 2 anos, você fazendo aquela geralzona, porque a criança com 2 anos ainda não é capaz de dar um banho bom nela mesma, mas com que ela faça e você dá uma geral depois quando precisar. Mas aí ela já vai começar a ser estimulada a querer cuidar dela e a saber cuidar do próprio corpo. 5. Não obrigue o seu filho a cumprimentar ou abraçar algum estranho, ou mesmo alguém que ela conheça, mas naquele momento ela não está confortável para fazer isso. Por quê? Porque quando você obriga, você vai deixar a informação no cérebro assim, que ela tem que fazer coisas que ela não quer para agradar o outro, e aí você vai dar brecha para o abusador entrar na vida da criança e levar ela para onde ela quiser, ou encostar nele, daí ela vai ter guardado aquela informação e vai permitir. Nossa, Keila, mas aí o meu filho vai ser muito sem educação, não vai cumprimentar as pessoas, apertar a mão, não vai abraçar, como assim? Nada disso. O teu filho pode ter atitudes sociais, pode ter posturas, condutas sociais que a gente espera, sem ter que tocar na outra pessoa ou deixar que ela toque nela. Você pode e deve ensinar para o teu filho qual que é o comportamento social. Ele vai aprender se você ensinar, ele não nasceu sabendo. Então ensine sim para o teu filho a falar bom dia, boa tarde, boa noite, fazer cumprimentos de fala e não de toque, a falar por favor, obrigado, a responder uma pessoa quando perguntar algo para ela. E outra, às vezes você fala assim, não, mas essa pessoa eu conheço, você conhece. Às vezes o teu filho é a primeira vez que ele está vendo aquela pessoa, para ela é um estranho, não é para você. Então a minha sugestão é não obrigue. Se o teu filho quiser ir lá, abraçar, cumprimentar, apertando a mão, dar um beijo, ok. Se não, não obrigue, para não guardar essa informação. No entanto, sim, ensine ele os comportamentos sociais de educação e de respeito para com o outro. Ensine o porquê a gente tem esses comportamentos de cumprimentar as pessoas com palavras, de pedir com gentileza, o porquê que a gente deve responder quando o outro fala. Tudo isso a criança precisa ser ensinada. 6. Não existe segredo bom. Vocês já viram aí pela internet aquela brincadeirinha assim que chega um adulto e fala para a criança, vamos comer um doce? Aí a criança pega e fala assim, ah, mas a fulana não deixa, por exemplo, a mamãe não deixa, ou o papai não deixa. Aí a pessoa fala, não, mas esse vai ser o nosso segredinho, não precisa contar pra mamãe ou pro papai. Você já parou para pensar que essa brincadeira que não tem nenhuma graça está ensinando para a tua criança a guardar segredo, e que quando alguém fizer algo com ela, ela vai guardar segredo porque o que o abusador fala para não contar para a mamãe. Fala que se contar para a mamãe ele vai machucar alguém, ou ela não vai ganhar um presente, alguma coisa. Então a sua criança precisa saber que não existe segredo bom. Ela precisa encontrar em você, mamãe, segurança para conversar com você sobre qualquer coisa. Então, tira da sua cabeça que isso é uma brincadeira, porque isso não é uma brincadeira. Isso está ensinando
algo para tua criança e ela está armazenando no seu cérebro como um comportamento bom, como algo bom para ela e não é. Isso é perigoso e não traz segurança para a criança, pois na primeira infância a criança aprende por meio de observação, olhando qual é o seu comportamento e ouvindo o que você fala para ela. E para ela isso não é uma simples brincadeira, é uma aprendizagem. E como eu disse, muitas vezes os abusadores pedem para as crianças guardarem o segredo, ou ameaçando elas, ou de maneiras lúdicas para conquistar ela, para que ela não conte para ninguém. Se o seu filho for ensinado de que segredo não é uma coisa boa e que ele não pode ter segredos com você, vai ficar mais fácil de identificar essas situações de abuso que possam acontecer ou que estejam lá no início querendo acontecer. E qualquer outra coisa, aqui não só para abuso, mas qualquer outra questão, o teu filho sempre vai ter segurança em chegar para você e contar tudo. Você precisa demonstrar essa confiança para ele, você precisa trazer para ele de que você é uma pessoa que ele pode chegar e pode conversar. Toma cuidado com as suas atitudes para você não afastar também o teu filho. Sétima dica, use um livro. Até me levantei aqui para vir pegar aqui esse livro que eu quero deixar de dica para vocês. Deus fez tudo em mim. É um livro cristão. É um livro para ajudar as crianças a protegerem os seus corpos e é bem legal. No início ele traz aqui algumas informações, chamando a atenção do papai, da mamãe ou do responsável, dando algumas sugestões da aplicação do livro, de como abordar o assunto. E o livro vai trazendo de uma forma bem legal, contando uma história, e até engraçado porque tem uma menininha que se chama Keila, é o meu nome, né? Mas a escrita é diferente. É um livro legal porque ele tem esse embasamento cristão, mostrando que foi o Senhor que fez a nós e que Ele fez cada partinho do nosso corpo, e ao mesmo tempo vai falando para a criança saber as partes do seu corpo, para a criança falar com as pessoas, a colocar limite quando ela não quiser que toca nela, a proteger elas, a saber pedir ajuda, fala sobre os segredos, de que não existe segredos, aí fala a diferença entre segredo e surpresa e vai trazendo textos bíblicos junto, então é bem interessante. E no final, algo muito legal, ele traz 9 maneiras de proteger seus filhos do abuso sexual. E aí ele traz aqui quais são essas maneiras. Então é um livro que vale super a pena e é bem legal para você trazer a ilustração para ficar mais fácil, mais lúdico de conversar com a criança sobre o assunto. É uma ferramenta que pode te ajudar também. Embora não seja fácil notar os sinais físicos de um abuso sexual infantil, é possível que a criança tenha alterações no seu comportamento, tais como irritação, ansiedade, dores de cabeça, alterações gastrointestinais com frequência, rebeldia, raiva, introspecção ou depressão, problemas escolares constantes, pesadelos, ela volta a fazer xixi na cama ou volta a chupar o dedo. Seria aí a presença de comportamentos regressivos. Outro sinal é quando a criança começa a falar abertamente sobre sexo, de forma não natural para a sua idade física e mental. Se você notar alguns desses sinais, tome muito cuidado com a sua reação, porque a sua reação pode fazer com que a criança se sinta ainda mais culpada com a situação. O importante é oferecer apoio à criança e escutar o que ela tem a dizer e não achar que aquilo é algo que ela inventou ou é uma mentira da parte dela. Não ficar duvidando do que ela está falando, da sua palavra. Busque ajuda e orientação profissional para que o seu filho consiga falar o que ocorreu e que ele saiba lidar com esse fato. E claro, busque medidas legais
para afastar esse abusador da vida da criança. Romper o silêncio é uma forma ativa de lidar com a situação, com o problema e impedir que ele continue acontecendo. Sei que foi um vídeo muito pesado, mas eu espero que de alguma forma esse conteúdo te ajude e essas dicas te ajudem. Deixo para você como complemento do assunto aqui abordado esse vídeo. Qualquer dúvida, manda para mim nos comentários se você achar que eu puder te ajudar. E para você que caiu aqui pela primeira vez, eu sou a Keila. Eu falo sobre desenvolvimento infantil na primeira infância. Se esse assunto te interessa, já se inscreve no meu canal e eu te aguardo nesse vídeo que eu deixo como sugestão para complementar o assunto aqui abordado. Te aguardo lá.